Pessoal, vamos continuar aqui a parte do minicid, né? No vídeo anterior, a gente tinha feito a parte das configurações aqui do modo canal e do modo inverter, tá? Uma observação aqui, no modo inverter, a ação em cima da seis conto é sempre o inverso, tá? Não importa como que vai estar o status. Então, por exemplo, deixa eu só ver qual canal que a gente configurou aqui, ó. Ó, tá canal 1, tá? Então, o que que acontece? Mesmo que eu ligue diretamente o sistema na seis conto, ao realizar a ação aqui tá desligado, aqui tá ligado. Ele vai inverter, ó. Olha lá desligou. Ah, tá, desculpa. Aqui tá com a opção de timer. Deixa eu desabilitar aqui. Então vamos lá, ó. Aqui tá ligado, aqui tá desligado. Se eu ligar, lá desliga, aqui liga, tá? Então tem que ter esse cuidado no modo inverter de manter sincronizado quando configurado. Aí depende da demanda de como você vai usar, né? Se ele tiver ligado e ligado, ao realizar a ação, ele vai desligar os dois ao mesmo tempo. Se eu ligar, liga também ao mesmo tempo, tá? Então só ter esse cuidado. No canal, que eu também já tinha comentado, eu esqueci de falar de uma opção, que é o seguinte: quando eu configuro aqui como canal, eu vou configurar também qual que é a intenção em cima da integração. Então, por exemplo, se lá está ligado e eu configurar aqui como off, ao realizar a ação de ligar aqui, ele vai desligar lá. Só que ao desligar aqui ele não faz nada lá, tá? Até porque também já era off. Mas, por exemplo, deixa eu ligar aqui. Eu vou ligar aqui, tá? Se eu desligar, não vai desligar lá, tá? Agora, se eu ligar aqui, ele vai desligar lá. Existe uma outra opção de sincronismo do ato de desligar quando eu configuro no modo canal a intenção on. Automaticamente, quando eu configuro aqui como on, ele aparece essa caixinha de espelhar o desligamento na conta. Então, primeiro eu vou deixar on sem essa opção marcada, tá? Vou salvar. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu desligar. Aqui tá desligado, aqui tá desligado. Se eu ligar, vai ligar lá. Tranquilo. Se eu desligar, não acontece nada. Se eu ligar de novo, também não acontece nada porque lá já está ligado, tá? Se por um acaso aqui tivesse desligado, ao ligar, vai ligar. Porque a minha ação é on, é ligar, tá? Agora, Fernanda, eu queria o canal, mas eu queria que ao desligar, desligasse lá também. Então, você vai vir aqui em editar e vai espelhar o desligamento na conta. Então, você marca essa caixinha. Vou salvar. Então agora, ao desligar, desliga lá também, ó. Ao ligar, liga lá, tá? Uma coisa que eu não tinha comentado, mas eu acho que a gente deu para observar nos vídeos anteriores, é a opção de configurar o timer. Vamos colocar aqui 5 segundos e salvar. Então, o que que acontece? Ó, eu tô com o timer, eu tô com o desligamento espelhado e no modo canal. Então, ao ligar, em vez de escrever desligar a aproximação, ele vai me dar o tempo em forma de cronômetro. Então, ligou, 4, 3, 2, 1. Vai desligar o relé e o sistema de automação integrado, assim de conta, tá? Então, tem várias dessas opções que acho que eu não tinha comentado no vídeo anterior. Tranquilo? Vamos lá. Próximo passo. Editar. Vou até desabilitar o alarme, o timer, e vamos para a próxima opção. Desculpa aqui. Que vamos falar primeiro do sistema de campainha. Como que funciona o sistema de campainha é bem parecido com o de canal, tá? Então, campainha on. Então tem que ter cuidado com o uso da campainha. A campainha eu fiz ela para porque vai ter uma outra placa
que consegue detectar a presença dos 127 volts ou 220 volts e realizar a ação. Então, quem tem uma campainha comum, né, não inteligente, eu posso pegar o sinal que aciona a sirene e automatizar ela. Por exemplo, para receber mensagem também no WhatsApp, tá? Então vamos lá. Modo campainha. A ação na SysControl é 1 e vou salvar. Não coloquei timer, não coloquei nada, tá? Então, se tivesse com o hardware, né, que detecta a presença do 127 no sonoro, ou até só o módulo, né, o que ia acontecer? Ao ligar, o que eu mandei fazer é só ligar, e ele ligou a SysControl também, tá? Só que aí não funcionaria muito bem para a campainha, porque ela vai ficar tocando o tempo todo. Então, a não ser que eu... E ela nem desliga, tá vendo? Ela só mandou ligar. Foi o que a gente mandou ela fazer, tá? O que eu teria que fazer? Campainha, praticamente obrigatoriamente, a gente tem que ativar o modo time com um tempo bem curtinho. Por exemplo, 1 segundo, tá? E outra coisa, aqui eu tenho que espelhar o desligamento na SysControl, tá? Se eu quiser refletir exatamente o canal do mini modo também na SysControl. Salvei, então tá. Agora se eu toquei a campainha, ela só vai dar um e já desliga automaticamente, refletindo isso também na integração da SysControl. Tocou, desligou. Beleza? Chamei de campainha, mas lógico, pode ser usado em outras funções aí, dependendo da demanda de vocês. Tranquilo? Então, esse é o modo campainha. Editar. Vamos para o próximo modo, que é o modo alarme, tá? Antes até de mudar para o modo alarme, até para não fazer confusão, vou desabilitar o espelhamento e vou desabilitar o timer. Vou salvar primeiro, testar a campainha. Tá vendo? Não tem timer e não tem desligamento, beleza? Editar, campainha, alarme. Vamos para o modo alarme agora. O alarme, ele vai mandar um comando, uma ação shot, que é para ativar o alarme lá na SysControl, ativar entre aspas, né? Para disparar. Qual que é a função desse modo alarme? A gente poderia estar utilizando o alarme sozinho na mini Sys, ou até então utilizar um módulo que seria só transformar os meus sensores de alarme em sensor Wi-Fi. Então como que vai funcionar isso? Vou salvar, modo alarme, passou o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, esse tempo é só questão de segurança para ele fazer o log off, tá? Ó, o relé tá, vou até desligar esses pontos para a gente começar do início. Ah não, ele não aceitou a configuração aqui não, porque ele estava offline, ele tinha deslogado. Editar, modo alarme, a ação está na SysControl, shot, salvar. Beleza, agora ele aceitou o alarme. Vamos interpretar o modo alarme primeiro sem integração, tá? O que vai acontecer? Então, sem integração, vou até fazer o seguinte, ó. Vou editar e aqui na parte de integração com a SysControl, eu vou até tirar o canal, deixar aqui zerado, salvar. Então, teoricamente não tem ação nenhuma aqui porque não tem um canal informado, o sistema já trata isso, tá? Como que funciona? Aqui nós temos uma chave de ativar ou desativar o alarme aqui, só no modo mini Sys, tá? Nós não temos botão porque a ideia é ele virar um sensor Wi-Fi. Imagina os sensores que a gente vai colocar em porta, janela. Estou dando exemplo de alarme, mas a função pode ser usada em qualquer outra coisa. Inclusive essa função vira também um botão de liga e outro de desliga, tá? Como é que ela funciona? Com o alarme desativado, se o sistema detectar sensor fechado, ele não ativa
o relé, se tiver no módulo com relé, ele não ativa. Só que ainda tem um detalhe. Mesmo que eu tenha um módulo com relé, com o alarme desativado, ele não tem ação em cima do relé, tá? O relé vai ficar na última opção que ele estava, tranquilo? Agora, quando eu ativo o alarme, você vai ver que ele está fazendo o gerenciamento do sensor aberto e sensor fechado, tá? É uma input para um sensor NA, por exemplo, usado em alarme, quando ele abre a porta, quando ele fecha a porta. Com o alarme ativado, o que vai acontecer? Ao acionar o sensor alarme fechado, o relé vai desativar. Alarme aberto, o relé vai armar, tá? Então, ele funciona independente, fazendo a ação em cima do relé. Caso eu precise também integrar syscontrol, vamos lá, editar. Aí a gente vai lá na parte da syscontrol, vamos colocar canal 1 de novo. E vamos salvar. Nesse caso, eu não preciso de configurar aquela opção de desligamento na integração, tá? A gente vai ver por quê. Vamos lá, salvei. Então agora ele tem uma ação em cima da syscontrol, tá? Vamos ativar o alarme aqui, que ainda assim tem uma diferença, tá? Então ativei o alarme, o sensor nesse momento está aberto e o relé da minha mini SIG está acionado. Quando o sensor fecha, eu tô fazendo confia aqui o sensor, gente, então tá dando um pouco de mau contato, mas vamos lá. Quando o sensor fecha, o relé desliga e teoricamente lá na syscontrol também, porque já está integrado. Quando o relé abre, o relé da mini SIG ele fecha, né? Ele liga, e o relé da syscontrol que está integrado também, tá? Bom, o que tem de diferença nisso aí? Como que ele pode funcionar realmente como um sensor de segurança, tá? E ativar o alarme da syscontrol. Imagina o seguinte, eu vou ativar o alarme da syscontrol. Beleza, agora eu tô com o alarme ativo, tá? O sensor precisa fechar. Na hora que ele abrir, ele dispara o alarme na syscontrol, tá? Então, resumindo, para que o sensor do alarme sem fio funcione realmente como um disparo do alarme da syscontrol, o alarme da syscontrol tem que estar ativo, tá? Além também do alarme aqui tem que estar ativado. Então vamos fazer um outro teste. Vou desativar o alarme, desligar a porta S1 e vou desativar o alarme aqui. Agora eu vou ativar o alarme da syscontrol e vou simular a passagem de sensor fechado para sensor aberto. Resumindo, o alarme não foi disparado. Mesmo que aqui esteja com o alarme ativado, o sensor detectou aberto, mas o que acontece? Aqui eu desativei a função de comunicação também, tá? Beleza? Desativando isso aqui, até a parte depois, quando eu explicar a parte de notificação via WhatsApp, também não vai, tá? Então vamos lá, de novo. Vou ativar o alarme. Eu posso ativar o alarme aqui agora, mesmo com o sensor aberto. Aqui eu estou simulando com o fio a input, mas o certo seria a porta já está fechada, tá? Então vamos lá, ativei o alarme. Ele vai reconhecer quando ele passar de aberto para, de fechado para aberto, tá? Então vamos lá. Alarme fechado, alarme aberto. Além de disparar o alarme, aciona a porta S1. Tranquilo? Lembrando que a porta S1, um pouquinho diferente do alarme da SIG, ela vai acompanhar o relé da mini SIG. Então, ao fechar o alarme, a S1 desliga, mas o alarme não desativa, tá? Isso simula o seguinte: o bandido entrou na casa, ele abriu a porta, o alarme disparou. Se ele fechar, o alarme não pode desativar. Então o alarme continua ativado, tá bom? Beleza?
Então tranquilo, vou desativar. Essa aí seria a segunda, o que eu falei que eu ia comentar nesse vídeo. Então acabamos de falar do modo alarme e do modo campainha. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o modo nível e o modo técnico virtual ping. Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!